E aí pessoal, beleza? Mais uma questão aqui pra gente resolver com o Desenrola aí Professor. E na aula de hoje, né, na questãozinha que a gente recebeu hoje, e nessa questão ela é sobre equação exponencial, né? A questão é muito boa, certo? A gente vai fazer uma transformaçãozinha aqui. Como é que vai ser essa transformação? Primeiro a gente vai ter que desenvolver essas potências aqui, cada uma delas, para depois fazer essa mudança de base, tá bom? Então, primeiro, como é que ficaria cada termozinho desse, né? Porque a gente está vendo aqui no expoente que a gente tem menos e tem também expoente aqui, né, somando. Então, o que é que isso vai acontecer? Porque, assim, lembrando das duas principais, né, propriedades da potência. Quando a gente está dividindo mesma base, né, potência de mesma base, a gente subtrai o expoente. E quando a gente está multiplicando potência de mesma base, a gente soma o expoente, né? Repete a base e soma o expoente. Então, tendo em vista essas propriedades, eu vou observar que aqui eu tenho, ó, subtração, ou seja, aqui a gente vai ter uma divisão de mesma base, por conta do menos, ou seja, a gente vai ter aqui o 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. Podendo colocar só 3, também dá certo. Nesse outro não tem nada, né? É só o x elevado a 3, então aqui vou pôr ele, né, do mesmo jeitinho, não tem nada. No outro termo a gente vai ter, ó, 3x, aliás, 3 elevado a x mais 1. Então a gente vai colocar aqui o 3x, e como é mais, isso aqui é uma multiplicação, né? Multiplicando por quem? 3 elevado a 1. Mais, aqui também é uma soma, ou seja, aí está multiplicando. Então a gente vai colocar o 3 elevado a x vezes 3 elevado a quem? A 2, né? Que é o outro expoente que tem aqui, ó. Tá certo? E aqui do outro lado, 306. Com isso, a gente vai ter um termo em comum aqui, ó. 3 elevado a x, 3 elevado a x, em todos eles tem esse mesmo 3 elevado a x. Vou pôr ele em evidência primeiramente, tá certo? Vou estar colocando ele aqui em evidência. Por que, professor, colocou em evidência? Porque ele está presente em todos os termos, então é algo até mais simples de fazer, né? Então coloquei ele aqui fora. Então a gente vai ter, ó, aqui nesse primeiro termo, 1/3, né, que é 1 sobre 3. Aqui, quando eu tiro o 3 elevado a x, eu vou ter apenas 1. Neste outro, quando eu tiro o 3 elevado a x, eu vou ter 3, né, que 3 elevado a 1 é 3. Nesse outro termo, quando eu tiro o 3 elevado a x, eu vou ter o 9, que é o 3 elevado a 2, tá bom? E aqui eu finalizo, fecho parênteses, e está aqui o 306. Só recapitulando, nesse daqui eu vou ter 9, aqui eu vou ter 3, aqui, né, não tem nada, quando você tira vai ter 1, e aqui eu vou ter também 3. Então, quando eu tiro o 3 elevado a x, eu vou pôr aqui dentro do parênteses apenas o que sobrou, tá certo? Então, vamos lá. Aqui aí fora a gente vai ter o 3 elevado a x. Então, a gente vai ter 1/3 mais 11. Continuando aqui, o que é que eu faço? Quando eu tiver isso daqui, gente, a gente pode fazer um método bem simples, ó. Como? Você multiplica, né, o denominador pelo número que está aqui do lado, você multiplicou, e depois faz a operação que está aqui com o de cima, tá certo? Vamos lá ver como é que fica. Então a gente vai ter aqui, repete, né, o 3 elevado a x, a gente não mexeu nele. Então a gente vai ter, ó, 1 mais 3 vezes 11, 33. E embaixo, show, é aqui, como é que vão ficar? Então, desenvolvendo, continuando aqui, desenvolvendo, a gente vai ter, ó, 34 sobre 3, 3 elevado a x, e esta fração, vou levar ela lá para o outro lado, tá certo? Ou seja, a gente vai ao inverso, né, da fração. E com isso, a gente vai
tentar simplificar aqui, ó, né? Vamos ver se tem solução essa divisão, primeiramente, 306 e o 34. Então, dividindo, né? Claro que tem. Quando a gente divide 306 por 34, a gente vai ter, ó, 9 vezes 3, ou seja, 27. Então, com isso, eu vou ter o quê? Ó, que 3 elevado a x é igual a 27. No final das contas, nem precisou fazer a mudança de base. Tá vendo aí como é que é as coisas? Ó? Então, assim, mas em alguns casos vai sim precisar fazer a mudança, tá certo? Mas aqui não é o caso, graças a Deus, né? Porque senão iria ficar um pouquinho mais complicado. Então, a gente vai para um conteúdozinho também muito legal, que é a fatoração. A gente vai pegar aqui, ó, 27 e vai fatorar o 27. Então, não, claro que a gente não vai fazer por 2, né? Porque não dá. A gente vai logo para o 3. Então, 27 dividido para 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 finaliza aqui quando chega no 1 e show. Isso aqui a gente vai ter que o 27 na forma de... né, ele fatorado aqui na forma de potência, teríamos 3 elevado a 3. Por quê? Porque quando eu fatoro ele, eu tenho os fatores aqui 3 apenas, né? E são 3 deles, ó. Então a gente coloca aqui a base, este número que está repetindo, e como expoente o número de vezes que ele repete. Então tá aqui, né? 3 elevado a 3. Para a gente finalizar, 3 elevado a x igual a 27. Porém, o 27 eu não vou escrever ele dessa forma. Eu vou escrever ele na forma fatorada, ou seja, 3 elevado a 3. E aí, uma simples comparação, você vai ver se eles são iguais, né? A base é a mesma, então você já descarta a base aqui, ó, porque é a mesma, você vai olhar só para o expoente. Ou seja, aqui a gente vê que o x é igual a 3. Acabou a questão. Bem simples, embora seja um pouquinho grande, mas ela é fácil, ótima questão realmente. E a gente fica por aqui com um simples convite, que é de você assistir o próximo vídeo. Então acompanha aí, se você tem uma questão que não conseguiu responder, manda pra gente, tá certo? Que a gente desenrola pra você, beleza? Um abraço do professor Rafael e até a próxima. Valeu, pessoal!